Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Esse é especial de Ano Novo, último dia, né, Anderson? Putz, último dia. E a gente tá com um cara aqui sensacional. Isso é verdade, hein? O cara, bagulho aqui vai pegar fogo. Especialista em segurança, um cara parceiro. A gente vai famoso ter... ainda, hein? Famoso. A gente vai ter aí, meio que um Tony Ramos, né? Tony Ramos? Não sei, é você que tá falando aí. Como eu não reparo muito, não, né? Aquela série do Bino lá e do... Carga pesada. Isso aí que é referência ao meu peso, porra? Que merda Não, é na altura, rapaz. É na altura. Sei, tô sabendo. Cara, eu vou apresentar ele logo de cara, porque é o nosso amigo aqui, famoso. é parceiro, já participei. Ele tem um podcast, é especialista em segurança, trabalha nessa área há mais de 20 anos aí no mercado, o nosso amigo Duque. Ô, meu irmão, obrigado. Bem-vindo, Duquezão. Tamo junto, velho. Obrigado pelo convite, meu. Hoje a gente Tô vai falar feliz muita da coisa, vida, né? velho. Duque. É muito bom. Eu vejo vocês, velho. Eu tô sentado aqui, ó. Em questão. Não, mas eu vou falar pra você que aqui foi uma brincadeira de mau gosto que virou um negócio de verdade. Mas Uma brincadeira de mau gosto, você vai sentar lá e vai falar. E aí ficou, né, meu? É. Mas sabe por quê? Eu acho que pelo conteúdo. Porque você traz uma fala que ninguém falava. E aí tô vai aprendendo. embora. Eu vou falar pra Tamo você, junto. vamos colocar aquela situação de humildade à frente das coisas, né? Que eu acho que não é ter, é ser. Isso. Não é ter, é ser. Ter todo mundo tem. Ser Agora, é diferente. ser é um negócio complicado. Aprender, né? Tem que... Duque, seja bem-vindo ao Em Questão. Mas antes da gente começar, eu preciso agradecer a audiência do programa, lógico, né? Óbvio. Queria agradecer você que está nos assistindo, que curtiu, que se inscreveu, que compartilhou, apertou o sininho. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer você que vai nos assistir, que não se inscreveu. Se inscreva, Alecrim, se inscreva no canal. Ajuda Curta, nós. compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer a audiência de uma forma mais, assim, abrangente. Por quê? Porque foi um ano de 2025 que a gente praticamente estourou, né, Anderson? Nós ficamos impressionados como é que... Não, eu vou falar para você que conseguimos isso, foi né? muito legal, fora as mensagens que a gente recebeu, Não, sensacional, né? fora as perguntas, loucura. Então, muito obrigado, tem coisa nova para vocês aí, literalmente vai ser uma coisa bem legal. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, a Fast For You, o melhor mercadinho autônomo do Brasil. A gente tem um recado do nosso amigo Edu e a Dani Vanoni. Isso é aí. importante, hein? Vamos ver lá o recadinho. É o recadinho deles para o pessoal, né? Mas é sempre... E agora bom, estão... né? Olha lá. Aqui é o Edu Guedes e eu tô aqui com a Daiane, que é uma das fundadoras da Fast For You, o seu mercado autônomo 24 horas. Agora, Dai, é o seguinte, muitos condomínios têm aquelas assembleias e muita gente não vai na assembleia do condomínio. Sim. E muitas vezes tem a decisão se pode ter um mercado ou não e qual mercado escolher, não é? Exatamente. A assembleia ela é muito importante para que os moradores participem, porque é lá que eles vão dar o voto das melhorias para o seu condomínio, para valorizar o seu empreendimento. Então, por isso que é importante a presença para poder escolher a Fast For You. A gente sabe que você e o Cris, seu marido, tomam muito cuidado com tudo, com a escolha do local. Tem arquiteto que projeta tudo certinho. A gente está numa loja, vocês vão ver imagens agora, e essa loja pode ser maior, menor, de acordo com cada condomínio, não é? Exato. Então, para cada condomínio, nós temos um projeto arquitetônico, onde a gente faz exclusivamente para o condomínio, para valorizar realmente o empreendimento. Então, cada um tem o seu projeto específico. E essa valorização pode ser até de 20% no seu próprio condomínio. Então, se você não tem um mercado como esse, contate-nos. Fast For You, o melhor mercado autônomo do Brasil. Aê, show de bola. Edu, que eles mandaram pra você. Muito A Dani obrigado. Vanoni e o Edu mandou pra você aí. Dani, a gente falou Edu. que vocês. Quando a gente falou que você estava aqui, ele falou: manda um brinde para nosso lá pro Duque. Oh, muito obrigado, Dani, Edu. Sensacional. Eu uso. E eu vou falar que não é um mini mercado. Não. É uma experiência. Mas eu posso falar para você, eu falo para ele que eu não estou conseguindo no mercado pequeno, não. Estou conseguindo no atacadão. Atacadão. Né, e um negócio muito forte, porque eu falo de segurança há 22 anos, né?
E quando você traz um produto como esse, com credibilidade, mix de produto, variedade e tudo mais, a segurança eles pensam em primeiro lugar. Com certeza. Além da comodidade. Com então, certeza. vai ser muito útil. Muito obrigado, pessoal. E para quem Obrigado. vai fazer a ceia de Natal, Ano Novo, Tá tudo aqui. tá tudo aí. Vai lá no Fast for You. Eu acho que logo vai ter um livrinho lá das receitas do Edu, logo. Ah, ainda bem. Não duvido, não. Isso Aí legal. é bom, né? Eu convidei ele para fazer Não, a ceia de Natal lá, mas... não, tem que fazer. Olha, gente que tem dinheiro, é Não, outra foi. coisa. Mas É. então, olha a assistência. Olha a assistência. É. Galera, vocês que querem um mercadinho bom no condomínio de vocês, que valorize o condomínio de vocês, Fast for You, pessoal. É o melhor mercado autônomo do Brasil. E assim, eles não são para alto padrão, eles são para qualquer tipo de condomínio. E atendimento é excelente, tá? Fora os preços, beleza? Fora que eles têm outras coisas aí que dá para agregar ainda mais e valorizar mais o condomínio de vocês. Então, Fast for You, mercado autônomo do Brasil. G5M, né? A gente tem a empresa aí de... Ele não é uma empresa de engenharia, né? Mas é uma empresa que trabalha nesse ramo e faz orçamentos, né, Anderson? Ela acompanha toda a obra Sim, e faz o verifica. Eles que levantam todo o material, orçam tudo, tipo de material. Equalizam o valor da sua obra Sim, e fica levanta perfeito. tudo, fica perfeito. A gente tem a Premier Piscina, né? O Pedro, né? Um amigaço nosso aí, parceiro do Em Questão. Vocês que procuram um tratador de piscina, esse cara é sensacional. Ele é uma fera nisso. Grupo Know-how Cieta, a gente tem o Grupo Cieta, que é um grupo de eficiência energética, vocês que precisam aí melhorar a conta, diminuir, né, trazer algo de eficiência energética que vá melhorar aí a situação do condomínio na elétrica, pode procurar esse pessoal que eles são gente boa. A gente tem a Algás, que são pessoas de instalação, né, que mexem com gás. A Colabora Engenharia, vocês que precisam do engenheiro para estar acompanhando as obras e os serviços do condomínio. Engenharia É muito importante. Colabora. Casa de Bomba São Paulo, cara. Esse cara Esse é aí. tá difícil falar com ele, viu, bicho? Tá Mas viajando. Mas, ó, sensacional, Duque. Cara de Bomba São Paulo. Se tiver um condomínio aí que tiver problema com bomba, esquece e mandar para conserto. Esse cara tem preço para tudo. E o valor nos impressiona. Cê é louco. Eu pagava 4, 5 pau eu, Anderson, de manutenção de bomba. Eu compro uma bomba nova sobrando dinheiro. Não, isso é. Mesmo equipamento e ainda, dependendo da marca, as melhores. Então, Casa de Bomba São Paulo. A gente tem especial condomínios. Logo eu preciso colocar a apresentação deles aí. Já fizeram Isso tudo aí, certinho. isso é Estão legal. crescendo cada vez mais. Bela Telha, você que procura uma área de lazer, vá na Bela Telha. Schneider Segurança, SEAP Segurança e Serviço, Mundo da Troca. Logo mais a gente vai ter a reportagem a apresentação Isso é muito legal. do esse nosso mundo amigo da troca, hein? Zucatelli, né? Sim, sim. Não vou colocar agora. A gente tem a LD Tech Desentupidora, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal. Você que queira um animalzinho, não compra não. Vai lá na Esperança Animal e adote um animalzinho, Sim, né? sim. Enzino Bomba e Recap Treinamento, né? Cara, a gente pode começar hoje com o nosso amigo Duque aí se agora, apresentando, né? Monstro. A gente falou com ele aqui logo no início, mas vamos iniciar agora praticamente, né, Duque? Não, vamos lá, vamos Vamos junto. lá, vamos ver aí. Duque, conta pra nós, Duque, a sua história nesse mundo louco aí de condomínio. Como Porque é que você tá chegou, nesse né? mundo. Tá nesse Então, mundo meu, com a gente aí. vamos lá. Eu sou o Duque, né? Sérgio Duque, mas o codinome tem que aparecer primeiro, Claro. que é o nome do meu pai, né? Aí É o tomou sobrenome programa do meu pai. Aí tomou o programa da Maria Gabriela, de cara pro Duque. de cara pro Cara Duque, pro é. Duque. Plagiei, né? E aí, minha mãe o sobrenome dela é mais complicado, né? Wiśniewski, origem polonesa. Aí não ia dar muita liga, mas o Duque calhou certinho. Eu vim da área de alimento. Então eu viajei o Brasil inteiro, treinei times de vendas, criei times de vendas no Brasil inteiro por indústria de alimento, algumas delas. E fortes, né? Não quero citar agora, mas são empresas tranquilo. de players de mercado. E aí, há 22 anos atrás, eu falei, eu quero mudar dessa área, preciso fazer um movimento. E fui para a área de segurança.
Aí eu falei, poxa, mas é a empresa que eu entrei, ela atendia 90% condomínio. Aí que eu fui descobrir o que era condomínio. Morava em condomínio, mas não tinha essa dinâmica, essa noção dinâmica. do que era, né? E aí eu falei, bom, beleza. Comecei a entender. E eu trouxe toda a energia da área de segurança, da área de alimento, porque a indústria de alimento é uma indústria diferente, o autosserviço, né? Sim. A conversa é outra. Quando eu chego na área de segurança, eu vejo lá o pessoal mais parrudo e tal. Falei, não, vamos levar uma consciência um pouquinho diferente, talvez dê certo. E eu adaptei aquilo, esse meu jeito, né? Sim. E fui conhecendo. E há 22 anos atrás não tinha esse movimento Não gigantesco de profissional. Nada disso. Era orgânico, né? Enfim e tal. Sim, a maioria. E hoje eu falo que o condomínio é um oceano azul. E ninguém descobria isso lá atrás. Né? Eu usava como moradia, realmente, ponto. Aí eu falei, bem, tem muita coisa aí para se fazer. E eu comecei a desenvolver um trabalho dentro da área de segurança muito forte, focado exclusivamente para os condomínios. E atendendo síndicos. Porque eu percebi assim, o fornecedor, ele quer vender. Ok, é justo. Mas de que forma ele apoia esse condomínio? De que forma ele apoia esse síndico? Porque o síndico não tem a obrigação de saber de tudo. Não. Ele precisa de ter parceiros ali. Eu falei, então vamos lá. Então eu começava a dar consultoria, começava a fazer análise de risco, fazer processo, mesmo que não fechasse comigo. Mas eu deixava mais ou menos a massa do bolo pronta para ajudar. E isso gerou uma empatia muito legal. Porque o pessoal começou a me enxergar, pô, ele não quer só vender, ele quer ajudar. E aí eu fui nessa trajetória, me especializando cada vez mais. E, claro, o operacional me ajudou muito, dessa estrutura do que é vigilância, do que é portaria, facilities de uma forma geral, eletrônica, né? Segurança eletrônica. E aí eu fui transportando isso com a minha fala, com o meu jeito, para dentro do condomínio. E aí foi muito bom. E aí tô até hoje, virou uma... É um DNA que fica, né? Porque eu não, claro. eu acho que eu me aposento agora nessa área, eu não faço mais outra coisa. Porque puxa e vai. Não, né? mas é legal, né, Duque? Porque assim, você falou que veio de vendas e tá na área de segurança. Se as pessoas falarem assim, não, porra, mas não tem nada a ver. Cara, tem muita coisa a ver aí. Porque assim, a comunicação, ela ajuda. ela tem que ser trabalhada, né? E ela ajuda muito. E não é a sua comunicação, porque a sua comunicação é muito fácil. É a comunicação de quem vai estar lá na portaria, de quem vai estar à frente das coisas. A gente estava conversando esses dias, e até a gente conversa muito, eu e você. Eu fiz praticamente um levantamento de como os porteiros precisam trabalhar. E a gente vê uma dificuldade, porque assim, você tem construtora que constrói cada portaria de uma forma. Né? Só que ela não pensa o seguinte, que o porteiro vai ter que atender, receber, verificar a emergência, né? Ajudar, e assim vai. E aí o cara tem 1001 utilidades dentro da portaria, porque você tem nego que liga lá, tá um barulho aqui, o porteiro não vê aqui. Falei, calma, filho. A senhora tem que entender que o porteiro tá para ajudar, né? E não é a função dele. Não é a função dele. A gente pede ajuda porque são as pessoas que estão de primeiro momento. Mas não é a função dele verificar. Se a senhora está tendo algum problema, a senhora vai lá. Só que surgiu aquela incógnita de dizer o seguinte: será que a segurança hoje no Brasil ela está eficaz em condomínio? Porque o cara tem a leve sensação, porque tem porteiro físico, porque tem câmera, porque tem controle de acesso, e ele acha que ele está seguro. Então, mas isso não quer dizer, não é uma equação que fecha. Por isso não quer dizer que ele está seguro. Sim. Porque assim, voltando um pouquinho da estrutura da portaria. Eu tenho uma portaria ali que ela é o primeiro combate de todo o processo, é o controle de acesso. Só que eu tenho que ter um porteiro. Por que vendas, de repente, e quando eu dou treinamento para porteiro, eu falo muito nesse viés de vendas? Porque quando você fala de vendas, você abre muito o leque da comunicação, da receptividade, da informação, do ping-pong, do como eu sou como locutor e interlocutor. Como eu recebo a informação, como é que eu trato essa informação de forma rápida. Então, eu preciso ser um porteiro firme, mas cordial. Eu não preciso ser bruto. Não. E aí,
a gente vai para um outro cenário. Eu treino, então ele vai saber identificar lá quem vai entrar, o conhecido do desconhecido. Ele faz a identificação, porque quem libera tudo isso é a unidade, que é soberana. Então ele só vai autorizar a entrada quando o morador, alguém dentro do apartamento liberar. Mas ele trata isso com fluidez. Ele dá a resposta para a pessoa na rua: olha, já estou em contato, mais um minuto por gentileza. Isso é cordialidade. Sim. Mas eu estou mantendo a postura. Outro ponto você bem citou, eu coloco câmera, blindo a guarita e tudo mais. Mas quais são os recursos de procedimento que esse morador adota? Porque não adianta você gastar 200 mil reais em câmera, 80 mil reais numa guarita blindada, deixar ali, você não coloca um ar-condicionado dentro dessa guarita, ele Sim, tem que é o ficar com a mínimo, porta né? aberta. Você tem eclusa de portões, só que o morador desce, não tem um intertravamento, ele abre os 2 portões e fica Exato. conversando com a visita no meio-fio No ali. meio-fio. Então, quer dizer, tudo isso que você investiu, você foi para uma assembleia, você fez um projeto, defendeu o projeto, analisou, você pode jogar fora. Então, antes de eu tenho a consciência de segurança ou eu tenho a sensação de segurança, são Sim. situações distintas. Sim, sim. A consciência eu preciso fazer isso para o meu próximo estar seguro e minha família estar segura. Eu tenho um pacto que eu plagiei de um grande amigo, Marcelo Tasso. Sim. Conheço. Marcelo Tasso, comandante coronel do Águia, Sim. maravilhoso, um amigo nosso, né, inclusive, e ele me contou uma coisa, eu pedi licença para ele e ele fala isso, e eu acabo usando. É um pacto que fala o seguinte: a minha segurança depende da sua atitude. É isso. A gente falou aqui, porque assim, existe uma coisa que eu não sou especialista, mas a gente acaba tendo que aprender de tudo um pouco, né? Não só como apresentador, como síndico profissional e como na vida, né? O Anderson, a gente passa por situações porque a gente acaba analisando, porque você contrata empresa e você vê que muitas pessoas, principalmente em supervisão, que eles não têm esse feedback Não de tem. avaliar a portaria literalmente e falar para você, tem um erro aqui, porque os caras não vão estar constante lá. Quem vai estar é o porteiro. E a gente falou que tem uma coisa muito importante para que seja uma junção de atendimento, de fatores. É o hábito. É isso. As pessoas têm que criar hábitos para que o porteiro possa entender que isso faz parte. E eu falo o seguinte: a gente teve problemas, e a gente viu aí na televisão, até coloquei algumas coisas aí, das pessoas que entravam na portaria, que chegava lá, falava que era morador, o porteiro não reconhecia, mas abria o portão, né? Ou a pessoa estava entrando morador, a pessoa, não, eu sou morador, e segurava o portão para a O pessoa morador entrar. educado. Educado, Não tem que ser. sem conhecer Tem que a ser. pessoa. Tem que Então a falar, gente não. vê que nesse aspecto ainda precisa melhorar muito, e não é o porteiro. Não, é a consciência do morador. E aí a gente fala que existe vários fatores para que a portaria seja uma portaria segura. Principalmente no início da construção. Pensar no que vai ser feito, como vai ser atendido, se ali vai ter um local para poder colocar a encomenda, se o controle de acesso está sendo bem planejado para que ele possa fazer a triagem. Você entendeu? Então tem tudo isso. Mas Então, nem sempre é assim. não, então. Não vai a ocorrer. gente vira meio que MacGyver. Eu falo que as portarias, os caras são MacGyver. Então, mas a É segurança. custo, né? Mas É adaptação. Custo. Mas o custo ele pode ser. Eu posso mitigar esse custo no seguinte aspecto: o cara da consultora me chama. Sim. Porque existe uma questão de estética que não anda com a segurança. Mas não vai andar nunca. Então, se ele pega um terreno ali, tá no terreno raso, terra arrasada, e aí ele fala assim: bom, eu vou começar a construir. Primeiro ponto ali, né? O alicerce. Primeira pedra fundamental. Como é que eu vou subir? Eu vou colocar a guarita 40, 20 metros afastado, porque eu quero ter uma área de recuo bonita, toda arborizada. Ok. É bonito. Mas é bonito, mas não é funcional. Sim. Então eu posso ter um outro tipo de arquitetura que me dê essa mesma leveza em relação a
paisagismo e tudo mais, né, essa chegada, mas com a guarita ali num local mais estratégico, que é na frente do prédio. Sim. É. E esse cidadão que está lá dentro, 12 horas, gente. 12 horas. Ele tem que ter olhar total ali da frente. Não só da câmera, mas o visual dele, de quem está circulando, o passa-volume, por exemplo. Aonde é que eles colocam? Para dentro do prédio, entre a inclusa. Sim. Então, ou às vezes, pasmem, hein? Tá tudo bonitinho. O passa-volume tá na frente da guarita. Guarita fechadinha, bonita e tal. Só que o que tem na frente? Um jardim. O cidadão não consegue nem chegar ali para colocar o documento. Então, quer dizer, não facilita nada. Não, a gente vê, a gente tem guaritas de condomínio que o cara colocou o portão. Ele recuou a guarita para dentro com o portão para fora. Então você vê que o cara não tem aquela visão de olhar para fora. Fica ponto cego. E chegar. Então teria que ter feito o trabalho de recuar o portão para dentro e a guarita para fora. Só que aí esse custo vai para onde? Só que aí, então, mas aí voltando o que você falou, Anderson, show de bola. Fez tudo. Porque não pensou na prevenção. Exato. Aí ele vai usar a reação do negócio. Aí a reação é custosa. Exato. Aí é o cash burn, né? Você tá queimando dinheiro. Então, assim, perdeu. Mas aí, até aí, já passou de vida de construtora para vida de condomínio. Exato. E aí você tá chegando como síndico. Tem que corrigir. Tem os moradores, você tem que corrigir. Você tem que subir a taxa condominial, fazer um fundo de obra. Sim. Para justificar. Mas peraí, eu comprei um apartamento já pensando na segurança. Agora tem que mudar tudo. E a implantação que nós fazemos bastante, a implantação, ao meu ver, é a coisa mais crítica. Total. Vocês querem café? Querem café? Porque ela, na verdade, ela é o fundamental da história. E nós olhamos muito que temos aí bons síndicos para implantação, mas nós temos uma massa muito ruim de implantação. Então, com açúcar ou sem açúcar? Com, né? Tem que preservar o... manter o corpício. Então nós olhamos, mas é assim, e você sabe do que aí, nós que já temos experiência em implantação, vamos fazer o orçamento. E eu sempre falo, primeiro faça o projeto de segurança. Mas isso é besteira. Eu falei, não. Eu vou economizar dinheiro aí. Mas, é o balizador. Posso falar para você? A visão, a portaria, ela é a visão do negócio. Sim. A portaria é a visão do negócio. A gente sempre falou isso. Sempre. E Duque, o mais legal disso tudo é que quando a gente sai pra rua para perguntar para as pessoas, elas até falam que se sente segura. Mas o medo delas sempre sabe qual que é? Treinamento da portaria. Então, porque aí que tá. Aí que é onde mora o negócio. Você encontra N empresas de segurança. Aí você fala assim, beleza, vamos lá. Qual é o treinamento real que é dado? Ou o treinamento é interno ou em loco. Sim. Mas aí, o que é? Qual é a carga horária? O que é falado ali? Porque assim, o porteiro, hoje, ele encontra o trabalho, como tem uma falta, na verdade, do profissional, eu bato numa empresa de segurança e falo, eu quero ser porteiro. Eu vou pegar. Só que o que eu tenho de histórico disso? O que eu já vivi nisso? Qual a experiência? Eu vou te fazer uma analogia. É o cara que tá aprendendo a dirigir, mas comprou um táxi. Você vai sentar lá, o cara vai dirigir daquele jeito. Então ele vai assumir uma guarita, ele tem que entender, primeiro, qual a função dele ali. Ele não é amigo do morador. Tem um respeito mútuo. É uma situação diferente. Ele tem que estar ali controlando o acesso. Eu não mudo o modo de vida de ninguém, eu me adequo a ele, mas com postura. Sim. Eu vou posso contar uma historinha? Pode. A mulher chegou, a moça chegou na frente do condomínio 4 horas da tarde. Eu já tô contando tanto essa história que o pessoal já sabe até o final. Mas é real. Eu falo isso em palestra de segurança. Aí ela toca o interfone e fala assim: porteiro, me ajuda. Eu trabalho aqui na rua e eu preciso provar para a empresa que eu tô trabalhando aqui na rua. Tira uma foto comigo. Aí o cara tá lá dentro da guarita, vê uma mulher bonita, vistosa, chama atenção. Sob qualquer suspeita, né? Beleza, vou lá.
fora procedimento. Quando abre o portão, ela rende o cidadão e invade o prédio. Eu conto isso em palestra. Aí eu paro. Tem aquele momento eu uso muito exemplos, né? Sim. Você sabe qual que é o auge do samba? É o break. Sim. E aí, quando eu paro e fico só olhando o pessoal, aí um fala, tá vendo o que o Duque tá falando? Aconteceu lá no meu primo, aconteceu lá na rua de cima. Essa história eu inventei. Então, quer dizer, qual é o conceito disso? Eu preciso equalizar e entender o que eles entendem de segurança. Ou é qualquer informação que eles compram como verdade. Aliás, eu mudaria o procedimento? Então, eu tenho lá alguém tocando interfone, eu quero fazer o mesmo movimento e o porteiro tem uma postura assim. Pois não? Eu estou chamando o responsável, eu já estou entendendo o que a senhora está dizendo, não posso te atender, já estou chamando a polícia, o bombeiro, enfim. Não é uma recomendação, a senhora, por gentileza, passa para outro local e tenta, de uma certa forma, tirar aquilo da frente. Sim. Mas qual é a pergunta que se faz e o porteiro, ele erra aí? Por que você fez isso? Vocês já se perguntaram no condomínio por que ele fez alguma coisa que falhou? A resposta é clássica. Eu tive medo de represália. Eu tive medo de perder o emprego. Ô Duque, eu tava pensando aqui no que você tá fazendo falando. sentido para Claro, vocês? sim, Lógico que tá. mas é a história do medo. E aí, só para complementar, uma coisa que eu e o Luciano fala muito é assim, no meu modo de ver, e isso tá aí os síndicos aí, que acho que até vai concordar conosco, Duque, acho que terceirizada tem um monte. Eu acho que o síndico, embora não é papel nosso, é falar, contratei a terceirizada. Terceirizada, até de uma parceria, você vai bancar, vai me ajudar aí, bancar para que eu traga um especialista, no caso o Duque, para ele moldar pro meu condomínio. E eu tô fazendo isso. Eu acho que isso seria... não seria o melhor dos mundos. O melhor, porque não adianta, porque vai lá, o cara que igual o do que tá colocando aqui, vai lá, bate na porta, tá carente, eu pego e faz 10 minutos e vai, e aí não, mas isso que você falou, o Duque tinha entrado num contexto e eu tava pensando a mesma coisa que você tava falando, só que diferente. A gente tem, que nem eu tenho a possibilidade hoje de assistir a palestra do Duque. Eu tenho a possibilidade de estar na palestra do Duque. E o porteiro? Quem deveria estar para ouvir isso é o porteiro. Sem dúvida nenhuma. Você entendeu? Porque assim, nós buscamos as informações para a gente poder ter ela com a gente e não sair assim... atropelando. Não, e eu falo uma coisa. A gente tem que ter o conhecimento para que a gente possa falar as coisas com propriedade. Você concorda? É óbvio. Só que, o nosso cafezinho chegou. Nossa, eu vou chegar. Não tem O de cara pro Duque vai chegar nesse. A gente tem. Pessoal, por trás aqui da câmera, a gente tem a Camila e a Letícia. Parabéns, produção. O ano de 2025 foram sensacionais. O Alê, foram sempre pessoas que atenderam bem a gente aqui. Então, nada mais que um cafezinho, né? Agora a gente tem outro tipo de programa que a gente vai ser café. Adorei, suco. é uma ideia maravilhosa. Primeiro pro meu amigo aqui, eu falo pra você que ele me xinga fora das câmeras, mas ele me alisa. Você vai te lascar, alisar a cueca, é muito bom. Não. Mas, você sabe o que vocês estão falando? Eu preciso completar uma coisa. O treinamento é importante, mas treinar é retreino, porque é isso que leva Duque, a uma perfeição. Posso falar uma coisa pra você que eu tenho o Thiago da Schneider hoje atendendo um condomínio nosso e eu busquei uma coisa com ele que eu vi que era dava muito problema quando você assumia uma portaria e você ia treinar. Eu ficava olhando aquilo do cara que não tava lá e ele ia treinar a portaria para atender o meu condomínio. E ele não deixava as pessoas falarem. Triagem é assim, triagem. A gente sabe que existe um manual. Só que você precisa
atualizar esse manual para cada local que você está trabalhando. É personalizado. Tem que ser personalizado. E aí, e as pessoas são diferentes. O que eu percebi? Com esse cara, eu percebi o seguinte, ele era totalmente diferente. O que ele faz? Hoje nós temos uma reunião. Sentava todo mundo na mesa, ele falava, pessoal, a reunião vai começar com vocês. Eu quero que vocês falem para mim qual é a dificuldade, o que tá indo bem, o que não tá, o que precisa melhorar, vocês. É isso. Você entendeu? Perfeito. Aí, a única coisa que eu e o Anderson sempre coloca para as empresas é o seguinte, tá aqui o regimento interno. Faça com que eles entendam esse regimento. Porque existe, dentro do regimento, a atuação da portaria. Total. Acabou. Era basicamente isso. Cara, você acredita que melhorou muito, cara? E as reuniões são constantes de você perguntar para eles. Eles faziam reunião. Você precisa ter uma ideia, o cara ia na frente falar. Na verdade, você está falando, e eu faço isso também, não é um treinamento, é uma orientação. Baseado no que eles vão falar. Sim. Porque, primeiro, eu preciso medir. Qual é o perfil desse condômino? Sim. Qual é o perfil desse funcionário? Porque, pensa que, às vezes, por essa escassez desse profissional, o RH está se descabelando. E aí o condomínio na Zona Sul, ele tem uma possibilidade de um cara que mora na Zona Oeste ou Norte. Mas ele precisa implantar esse posto. Ainda mais quando vocês falaram de AGI, né? Que aí tem que estar ali, tem que estar no prazo. Tem que estar no prazo. Aí você fala, não, vem cá. Tem um metrô perto, tal. Beleza. Só que eu vou medir quanto é a distância desse cidadão quando ele sabe, porque ele está trabalhando 12 por 36, 12 horas. Ok, beleza. Só que ele sai lá 7 da noite, que horas que ele consegue chegar na casa dele? Na casa dele. Que horas que ele consegue ter convivência com a família dele? Porque no outro dia, 5 da manhã, ele já tem que estar indo embora para render o posto lá do noturno. Aí isso no primeiro mês vai muito bem, o cara suporta, tal, segundo. E aí, e os outros meses? Quando chega num ano, o cara vai estar estafado, o cara não. E aí você não entende esse processo. Não. Aí o supervisor chega lá e não olha isso. Porque quando eu tenho uma equipe bem formatada de staff, ele vai olhar e falar, opa, peraí, RH, onde mora esse cidadão? Tal local. Então eu tenho que ter uma psicóloga, uma assistente social dentro da empresa para dar apoio para esse funcionário, remanejar ele para algum posto, que a gente sabe que qualquer implantação ela tende a mudar até ter uma equipe ideal. Isso ajuda na segurança, gente. Isso ajuda no dia a dia. É a satisfação do cliente. Porque não adianta você passar lá na frente do teu condomínio, na portaria, ele tá de cara feia. Não, é porque eu sempre falo, nenhum shopping é assim. O shopping você vê que até, eu tenho certeza que a segurança ela é bem cobrada. Postura, sim, atendimento, porque você vai ter abordagem. Constantemente. Todos os fatores. Mas tem que ter, aí por isso que eu falo do respeito mútuo. O morador tem que dar um bom dia para esse cidadão. Se ele fez alguma coisa de bom, faz uma menção honrosa para ele. Isso vale tanto. Lógico que vale. Porque quando ele chega dentro da casa dele, ele fala assim, patroa, olha o que eu recebi. Eu vou falar para você. Da empresa. Ó. É salário emocional. Eu vou falar para você que eu tive um porteiro agora, o Rogério, mandar um abraço para ele, porque ele ficou. Ele falou, manda um abraço para mim lá no seu podcast. Ô, Rogério, tamo junto. O Rogério aposentou. E aí ele tem uma lojinha com a esposa e ele falou, Lu, eu vou pedir para sair. E era um dos melhores porteiros também. E vou pedir para sair e tô te avisando porque eu tenho agora que eu tenho outros planos, né, na vida. Eu falei, tudo bem. A gente fica triste porque a gente perde uma pessoa boa, que as pessoas gostam do atendimento. Sim. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que ele se sinta para que ele valorizado, né? Se sentisse valorizado no meu condomínio. Eu mandei pro pessoal, achei que não ia dar nada. Cara, ele me ligou, falou, por que você mandou meu contato pros caras? Todo mundo ligando, né? Todo mundo mandando mensagem. Que legal. Mandando... É isso, gente. Mas é sobre isso. E eu falo, isso é algo tão simples. É básico. Que você fala. E aí nós sempre tentamos dar apoio. E tem até alguns casos que a mãe de um condomínio, a mãe de um porteiro faleceu.
na hora que eu soube, eu só perguntei: o que você precisa agora? Quanto? Não, quanto? Daí, aí, o mais legal, os moradores, vamos fazer uma vaquinha. E vão ajudar. E vamos ajudar. Você não sabe a condição dele. Então isso que é legal. E aí, quando ele apareceu, todo mundo, você tá bem? Aí, você quer descansar? Ser humano. Então, é isso. É o ser humano. Porque eu o ser ainda, humano mas eu posso falar para você, olhando tudo isso, eu acredito ainda que a gente consegue ter um ser humano melhor se a gente é melhor, sabia? A gente tem, eu aprendi algumas coisas nesse meio, porque se você ter um CNPJ, eu não posso falar que eu sou empresário, mas você ter um CNPJ e você ter pessoas trabalhando para você, você precisa sempre... O não, ele é comum. Eu sempre falei isso. O não é comum. Por quê? Porque quando você abre as portas de uma forma escancarada, você tem aquele cara folgado. Vai ter sempre. Mas quando você tem aquela pessoa que sabe que trabalha, é uma coisa que ele tem que seguir, ele sabe que aquilo leva o pão de cada dia para a família dele, ele sabe que ali... Ele tá tendo valor ali. E assim, ele sabe que ali, ele fazendo um bom trabalho, a gente consegue representar ele nas assembleias. E não é só isso, pelo menos nós... eu tenho um cuidado muito grande e às vezes, né, do que assim, o ser humano, o condomínio é doido porque o ser humano é muito doido. Eu falo assim, o ser humano deu errado, ele não deu certo. Tem pessoas que tratam, e nós até comentamos na hora do pau aqui num quadro desse caso, tem pessoas que não deveriam estar morando em condomínio. Ela entra no condomínio, ela acha que ela elevou o status e ela trata o funcionário, e acho que você vê muito isso. Muito. Uma pena. Maltrata eles num nível... Mas nível absurdo. Absurdo. Você lembra, Luciano, do caso do auxiliar de serviços gerais, que era de cor, e a moradora... Foi com a gente, tá, Foi pessoal? com a gente. Foi com a gente. Eu fiquei tão furioso que eu falei em assembleia 10 cotas de multa. Por quê? Ela chega... Primeiro que a história do pet, ela não tava nem aí, o pet fez o que é comum e assim é revoltante. Ô negrinho, cata aí a merda do meu cachorro. Não, tem cabimento. Aí o que acontece? No final do dia, o funcionário chorando pediu para sair. Lógico. E ainda por cima, a moradora falou que eu estava... perseguindo, porque eu tava furioso. Eu falei, não é questão de nada. Primeiro... Respeito, né? Respeito. Não tem. Que isso? O Duque falou uma coisa aqui que é verdade. Não, só pra terminar, que nós falamos... Qual que é a frase que esse tipo de gente fala? Eu pago o condomínio. Eu falei, aonde tá escrito que você tem acima de tudo? Então. Não é comum? Não é demais. E é uma pena, porque... As pessoas, eu falo que o ser humano, ele tá cruel. E eu levanto uma bandeira, eu criei um negócio chamado Momento Carinho. Que é ligar pra alguém todo dia e 2, 3 pessoas e falar, você tá bem, tá tudo legal. Liga pra mim. Liga pra você. Aí eu assim, mas se você consegue multiplicar o bem, vai naquela história, né? Todo mundo fala. Eu tive numa live do Valmor. E tava o Jean, e aí um dos comentários nossos 3 ali, falou assim, tem a laranja podre dentro de uma cesta. Aí eu levantei e falei assim, vamos pensar um pouquinho, por que uma laranja tá contaminando 10 laranjas boas? As 10 são mais em volume, por que não muda essa laranja podre e deixa ela melhor? Sabe por quê? Porque as 10 são desunidas. Então essa sempre prevalece, o mal vai prevalecer ali. Sim. Porque o que tá bem, mas eu tô bem aqui, você é do bem também, mas fica aí, eu fico aqui. Agora, atitude de respeito é sine qua non, gente. Isso aí aí a gente tem que entender a vida pregressa da pessoa. Né? Duque, mas posso falar pra você, o ser humano, ele tem uma coisa que eu com o tempo também fui aprendendo, e com pessoas... Eu gosto de estar com pessoas mais velhas, porque eles têm histórias, né? E eu tinha um amigo que ele falava assim pra mim,
Um bom profissional não é aquele que sabe tudo. Não. Um bom profissional é aquele que pega o que é ruim e faz ele ficar bom. E transforma. Esse é um bom profissional. Só que existe um limite. O problema é que o nosso Brasil, eu vou falar uma coisa assim, no geral. O problema é que no nosso Brasil as pessoas estão condicionadas a atropelar as outras. Isso é ruim. Por conta do status. Isso é ruim. E um status, às vezes, que não representa o status real. E quando você tem pessoas boas, elas acabam se blindando. Você entendeu? Elas acabam segurando informação, elas acabam parando de passar informação por conta de outras, por conta de achar que vai perder emprego, que essa pessoa vai passar o Mas pé. o status... Mas no caso dessa pessoa, por exemplo, às vezes esse cidadão da limpeza, ele tem uma casa própria. E essa bendita tá pagando em 45 mil anos. É isso. Mas só que a condição... No olhar dele, né? No olhar, na geografia... É diferente. Propicia que ela tá... Ela é superior. Mas não é. Mas não é. É isso. Então, vamos analisar. É muito louco você falar de capitalismo. Eu nem quero entrar nisso, mas a gente precisa de tudo isso. Acho que são mecânicas, né? Mas, de uma certa forma, eu preciso olhar você como você é, o que você falou, Luciano. Mas não o que você tem. Mas é isso mesmo. Mas, ó, uma coisa do que eu que sou do interior, e os velhos lá nos ensinaram, e é uma frase que é a coisa mais verdadeira do universo, e é uma frase. E dentro dela tem um caminhão de sabedoria gigante. A única coisa que eles dizem desde criança foi: viva pra você, não pros outros. Acabou. Aí tem muita gente, Luciano, que fala: mas isso é besteira. Não, ele fala assim, ó, então vamos lá. Metade das pessoas no planeta vive em função do que o outro quer ver e não pra ela. E por isso elas são infelizes, se matam, julgam e maltratam. E uma frase dessa traz tudo isso. Uma sabedoria viva pra você, não pros outros. Quando eu ofendo alguém, quando eu maltrato alguém, é que eu queria ser aquela pessoa. Mas por algum motivo eu não tive capacidade de pensar o que essa pessoa lutou e fez por onde. Eu falo isso quando eu lancei o podcast. Sim. E eu acho que muito em condomínio você vê tanta confusão, né, Luciano? Que você observa e você vê as pessoas, elas usam o jargão pra cima de nós que somos os gestores e que, né, Luciano, eu pago o condomínio. Isso interfere a segurança, né? Lógico, pra caramba. Porque eu falo assim, eu não tô nem aí, eu vou abrir o portão. Isso. Eu não tô nem aí, eu vou trazer o meu convidado, eu não tô nem aí e vai entrar sem ser identificado. Não, e o carro? E o carro vai entrar, descer, vai entrar, quero ver quem você é. Você não vai me barrar. Esses casos ainda são mais fáceis da gente poder trazer uma solução, porque são pessoas normais. E quando você pega um cara do meio da segurança, que é um policial, então, que é um cara que aí a arrogância, a prepotência dominou o cara. Mas é o poder. É o tal do status. É o status, é o poder. É difícil, cara, porque assim, você vai falar com o cara, você fala assim, cara, você é o professor aqui. E a referência. E você é a referência desses caras. Quando você trata eles dessa forma, esses caras não querem mais trabalhar. Os caras não querem mais nem entrar na segurança. Não quer. Ele perde todo sentido. Porque eu sempre falo que o porteiro, ele sempre tem um sonho. O cara que vive na portaria, ele sempre tem um sonho. Ele sempre olha a segurança pública como o espelho para ele. Você entendeu? E quando ele passa a ter contato com umas pessoas dessa, acabou para ele, acabou. E eles querem buscar, quer encarreiramento. Sim. Então, cidadão, quantos eu vi, porteiros maravilhosos, que fizeram o curso de vigilância, academia, se tornaram grandes vigilantes e foi encarreirando e viraram aí gerentes operacionais, diretores operacionais. E especialista em segurança. Especialista em segurança, quer dizer, mas ele teve deslumbrou esse mundo. Mas ninguém, naquele momento, cerceou o cara. Exato. Ele deixou ele voar. Como você fez com... O cara, montou a loja dele, era o sonho dele. Sim. Mas essa é a questão, né? Só cortando o Luciano. Essa é a questão pro síndico. Né? O Luciano, não tem os nossos zeladores?
Pô, nós estamos vendo que aquela pessoa, o Joãozinho, pô. Joãozinho. Olha onde ele veio e onde ele tá. Olha quanto ele ganhava e quanto que ele ganha. Quanto que ele ganha hoje. Então eu falo muito isso. E bater palma pra ele. Sim, é pelo esforço. E nós tentamos. Tá certo que às vezes, Duque, você acaba né? Você olha e decepcionado. Se frustra, né? Porque você tá tentando fazer algo e aquele cara não quer ajudar ele próprio. Mas esse time tem que estar... Eu via isso muito em vendas. Sim. Eu treinei mais de 3 mil pessoas, gente. É bastante, hein? É muita gente, Brasil inteiro. Várias culturas, vários costumes e tudo mais. Então eu via que o cidadão não ia, não perdia tempo, não. Vai para outra coisa, vai fazer outra coisa, amigo. Eu vou pegar as pessoas que têm realmente engajamento e vou concentrar minha energia ali. O que ocorre é, eu tô tentando, você se frustra como síndico, você se frustra como tomador de serviço, porque o outro não está desempenhando bem. Troca! Acabou, simples assim. Sim. Infelizmente é assim. E aí nós frustamos porque você fala assim, porra, nós estamos falando, porra, fala aí, Luciano, paga curso, paga o salário, porra. Tem aí o quanto, né, Luciano, lutou para chegar porque valia a pena. Aí você vê que a pessoa... Não foi. Aí você fala assim, não, eu sou eu. E não assim, deveria se meter nisso. Posso falar para você, Duque? A visão, para quem está de fora, quando você começa a trabalhar nesse ramo, você começa a ter... eu falo pro Anderson que a gente começa a abrir alguns estágios na cabeça. Muitos. Porque você começa a analisar algumas coisas, você começa a aprender com algumas situações. E aí eu falo até em relação ao João. Cara, foi um trabalho puxado ali com ele. Porque não é fácil você mostrar para a pessoa que vale a pena. Ela precisa entender isso. Precisa sentir isso. Isso. Ele entendeu nos momentos que ele saiu da limpeza, foi para manutenção. Depois ele falou, ele saiu, ele era auxiliar de limpeza. Aí ele virou auxiliar de manutenção. Auxiliar de manutenção. Depois do auxiliar de manutenção, ele virou zelador. Olha que bacana. Foi subindo. E hoje, cara, é o cara que conhece de elétrica, fez curso de piscina, todos os cursos que tem eu levo para ele. Não é eu que faço. Entende a limpeza. Duque, se você der uma palestra, não vai ser eu que vai estar lá. Eu vou tentar levar o meu porteiro. Sabe por quê? É assim, o fato de eu já estar à frente de alguma coisa já condiz que eu tenho algumas situações melhores que das pessoas que estão lá. Por que eu tenho que carregar para mim? Por que só eu tenho Multiplica. Eu tenho que fazer o seguinte, se eu tiver um bom porteiro, aí assim, tem pensamento de pessoas assim, eu antes já passou por isso e você sabe disso. Tem pessoas assim, não ensina não, porque você vai acabar perdendo o cara, ele vai voar. Eu não posso ser dessa forma. Deixa voar. Sabe qual é o mais gostoso de tudo nessa história pro síndico, para ele entender que a sindicatura não é uma coisa que só vai levar coisa ruim para ele, vai levar muita coisa boa. É quando ele consegue pegar o cara lá do fundo do poço e coloca ele lá no topo e esse cara vai ver ele na rua e vai falar pra família, tá vendo aquele cara ali, ó? Ele que me apoiou. E eu tô onde eu tô por conta desse cara. Mas e olha que engraçado vocês estão falando. E o time, quando olha isso e deixou o cara voar, naturalmente você estimulou o resto do time. Porque ele conseguiu, eles apoiaram, eu vou fazer também. Posso falar para você, eu não vi ainda isso acontecer, tá? Vou falar do condomínio, do nosso condomínio que a gente cuida. O Anderson ajuda a gente a cuidar desse condomínio também. Eu sou orgânico lá ainda. E todas as pessoas da faxina foram para a portaria. O zelador saiu da faxina e o zelador hoje saiu da faxina e virou zelador. Você dá a oportunidade. As meninas da portaria que crescem, que fazem o trabalho... Foram na limpeza. Foram da limpeza e estão na portaria. E tudo bem. E tá tudo ótimo. Mas é evolução. É evolução. E aí, mais do que isso, quem eu coloco aqui, eu tenho que sempre preparar alguém, né? Para poder subir. Então, essa é a ideia. Aí, o pessoal tá bom, tá redondo, vai estimulando, vai colocando. Isso motiva muito dentro do ambiente de trabalho. Motiva demais. Isso traz o condomínio. Isso coloca o condomínio lá em cima, eleva o condomínio, porque assim,
Quando você vai contratar, você tem um monte de pessoas querendo trabalhar. Porque não, vamos trabalhar nesse condomínio, porque esse condomínio dá oportunidade de você estar na portaria. Você também tem, você não fica com falta de não. Você então está sempre sendo desejado, né, na verdade. E assim, quando vocês sabem que você consegue construir o caminho para eles, eu falo que a Rádio Peão é poderosa. Poderosa. E aí você começa a ter pessoas, não, é para aquele prédio eu quero. É para aquele síndico eu quero. Né? Ou muitos me conhecem e falam que eu sou muito duro. Mas daí eles falam, mas ele pode ser enérgico em algumas coisas, mas o que nós precisar, ele tá ali. Justo. É justo. É justo. Então, eu só quero o mínimo de trabalho sério e eu vou te apoiar. E eu acho que esse mundo de sindicatura, ele tem que enxergar isso. Primeiro que o síndico não tem que ser concorrente de ninguém na portaria, ou muito menos do zelador. Né? Eles não competem um com o outro. Não. É apoio. E aí, quantos condomínios nós temos em São Paulo? 50 mil? Mais. 60 mil, sei lá? Estamos por volta aí hoje de 120 mil, só capital. Só capital? Só capital. Eu falei até bobagem, aí, tá vendo? Então, olha quanto tem de possibilidade ali. Mas do que é isso que nós até falamos, até para alguns colegas, fala assim, cara, para de olhar que nós somos a concorrente. Não somos concorrente, né, Luciano? A nossa vibe, por exemplo, é completamente diferente. E construímos umas ideias diferentes. Por quê? Porque nós temos um conceito. Eu venho também lá antes, eu tenho 24 anos de área de condomínio, mas antes disso eu trabalhei na parte de grandes players no setor alimentício. Também estamos... Mas assim, eu falo que eu sou culpado que muita gente engordou porque eu trouxe marcas, né, para fast food e restaurante. Então assim, e trouxe a ideia do conceito comercial deles, de estrutura, porque nós sempre falamos aqui, podem falar o que for, mas o americano sabe embalar, vender, formatar. Ele sabe fazer. Sabe. E sabe divulgar. E ele sabe divulgar. Então assim, e ele consegue fazer algo que os brasileiros ainda estão. A ideia de tem uma corporação. O brasileiro fala, eu vou ter 2 empresas. Não. A corporação dos caras depende de quem é. Nós estamos falando em 800 mil funcionários, bilhões e bilhões. Mas desenvolve. Mas toca o relógio. Toca o relógio. E nós tentamos trazer para o condomínio a mesma ideia. Falar para o funcionário que ele pode crescer. E nós queremos que ele cresça. Ter cuidado de segurança. E batemos muito com os moradores falando, olha, o patrimônio é de vocês, conserva, olha a segurança. Então, quando você fala em segurança, por exemplo, quantas empresas tem? Quais são os síndicos que vão visitar as empresas, por exemplo? Eu represento uma empresa que está em 6 países. Olha só. Então, quer dizer, é uma estrutura muito grande, bem formatada, né? Mas qual é o síndico que fala, eu quero visitar lá a tua unidade? Qual é a sua base? Eu quero visitar a base para ver ela viva. Porque a segurança, ela começa ali. Não é só o cara de vendas que vai lá e fala, mas eu faço, eu aconteço. Vai visitar, pesquisa o cliente que já saiu, pesquisa o cliente que está lá ativo, faz uma avaliação social realmente da empresa. Porque é o que você está colocando ali e depois é difícil para trocar. Sim. Porque aí sai aquele negócio, né? Vai numa votação de assembleia, vota, troca, tudo bem. Não vá só no preço, vá no valor do processo, né? Onde é na contingência, né? Poxa, eu tô aqui com problema de falta de energia. Você consegue colocar mais um efetivo aqui? É imediato, tem que ser imediato, né? Meu pensamento é esse. Eu não posso falar, daqui uma semana eu levo. Não precisa mais, daqui uma semana voltou a energia, então já era. Então, quer dizer, você entendeu como é que é o contraponto? Eu preciso ter tempo-resposta. Segurança é tempo-resposta. Eu falo que o síndico ele tem que ir um pouquinho além, ele tem que ser além. Para esse tipo de coisa ele tem que visitar, conhecer. Por isso que a gente tem que ter um pouco de conhecimento de tudo. De tudo. E você falou agora, pra gente mudar essa questão, falando de segurança, eu sei que você chegou
num naipe, e se a produção puder colocar, agradecendo o café que a produção fez para nós. Claro. Muito obrigado. Nossa amiga Letícia e a Camila. Sensacional. E puder colocar aí, ó, de cara pro Duque aí o loginho. Vamos lá. Porque vamos eu lá, penso o seguinte, acabei de falar. O melhor profissional não é aquele que tem o conhecimento, é aquele que esbanja esse conhecimento para as outras pessoas. É aquele cara que vai olhar para você, mesmo sabendo que ele é aquele cara que tá de olho de querer te passar a perna, e falar assim, amigão, o conhecimento que eu tô passando para você, se você não absorver e não trabalhar ele, é problema seu. O meu, eu já trabalho ele. Já tá pronto. Ele já tá pronto. Se eu não ficar aqui, os caras me aceitam em qualquer lugar. Acabou. Então toma cuidado quando você queira... Eu sempre falo, esse negócio de cancelamento que está acontecendo hoje no mundo. Quando você cancela alguém, será que você está cancelando mesmo ou está sendo cancelado? Tem que ser... então, você aponta o dedo para você também. E aí, o Conexão Duque criou, foi isso. E eu vou falar para você. Quando eu me propus junto com o Anderson, quando a gente montou a nossa empresa, eu e o Anderson, o nosso início foi uma coisa assim, a gente casou mesmo o nosso trabalho, porque o Anderson era meu gerente de carteira da Lelo, né, da grande administradora que tem no país, e aí eu convidei ele para ser meu síndico, para ser meu sócio. E aí, cara, ele ficou naquela relutância, porque ele tinha as coisas dele, pensando, e aí do nada um dia ele falou para mim, ó, vamos fazer? Vamos. E hoje quando a gente passou a fazer o nosso programa, o Em Questão, a gente quis trazer a informação que muitos guardam. Por isso que eu falo uma linguagem mais com a massa condominial. Porque a gente vê que a dificuldade que a sindicatura tem hoje é meio que blindada. E não pode ser dessa forma. Porque senão as pessoas olham o síndico hoje como um cara pilantra. Porque o que vai de maldade, de conversa de maldade, de ruim, prevalece mais do que uma boa ação. O Brasil hoje prefere ouvir uma mentira e colocá-la como verdade, do que uma verdade virar verdade, ser verdade. Né? Então eu falo para ele que isso é um trabalho árduo. E quando você chega no nível de ter um podcast, de estar trazendo informação, de estar recebendo e ampliando isso, você é louco, cara. É a mesma coisa de você adotar uma criança. Cara, é muito bacana o que você está dizendo, porque de cara pro Duque, eu olho essa imagem. Eu sei que a Maria Grabiela deve estar brava com você, mano. Porque... mas foi o que passou na cabeça lá na hora. Eu até convido ela para vir aqui para nós conversar. E eu quero estar junto. Mas assim, eu monto um negócio que já tem um monte de podcast bombando. Sim. Eu, de uma forma despretensiosa, sem agência, sem nada. Sabia fazer nada esse negócio aí. A única situação eu tinha o conteúdo. Sim. Eu sei vender e sei falar de segurança. E aí eu falei, poxa, é muita gente, principalmente minha mulher, falando, poxa, tem que soltar na rede. Eu era avesso o negócio da internet. Falei, vamos fazer. Aí criei, fiz na cozinha da minha casa, gente. Sabe, eu quero falar, eu abri um parênteses sobre isso. Quando você, telespectador, assistir um podcast, a tua fala, o que você quer escutar ali, enfim, dê valor. Porque é muito difícil fazer. É muito difícil sentar aqui. É muito difícil. Os bastidores é complicado. A produção do negócio. Chamar um convidado, desconvidar, ser desconvidado, montar todo o material. E eu fui na raça. Se eu tivesse uma estrutura milionária, um show business, era diferente. Mas eu fui na cozinha da minha casa, eu falo com muito orgulho. Fiz o primeiro programa, dali eu comecei a chamar, tomei não de monte. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Nada, zero grana. A única coisa que eu tinha era amor, vontade e desejo. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Aí lançou esse negócio aqui. Tem um episódio, tá? Iniciando com o Duque. Não, aí falei, vambora. Quem sofreu foi a sogra, a criada, a irmã. Aí vou embora, vou sofrer. Aí eu lancei, fui para um estúdio. Mas é legal da TEIA, da prefeitura, gravando lá. Sensacional, fui convidado, eu gravei lá. E foi subindo. Mas assim, aí eu voltava a fazer, trabalhando com área de segurança, de venda de segurança. Fazendo as coisas paralelas. Fazendo a coisa paralela. Então ia dormir lá 2 horas da manhã, mas no outro dia forte, firme, vambora. Aí
de uma cor ou de outra, pô, não tá legal. Ia perguntando para vocês, para as pessoas que já estavam dentro do mercado, o que precisa mudar. Eu comecei a assistir 1 zilhão de podcasts para tentar... E costurando, né? Costurando, me adaptando. Vou encerrar agora a 3ª temporada. Amanhã, legal. Inclusive. E 2026 a 4ª temporada. Isso é legal. Com uma agenda recheada de gente bacana, muito conteúdo ali. Então, eu não peço seguidores, eu peço que pelo menos assistiu. Mas me traga a verdade. Fala assim, não gostei, por isso, por isso, por isso. Feedback, né? Dá um retorno. Amei, por isso. Porque aí eu vou melhorando. E eu vou conseguir formar o público que é o público do De Cara Pro Duque. Sim. E ponto. É o seu público. E respeito todos os outros podcasts. Sim. Enalteço, inclusive. Sim. Mais que o meu, você acredita? Você é louco, tem podcast que eu adoro. E é podcast que não é tão renomado. Eu vejo o cara ter um conteúdo tão bom e não tem uma linha, né? Não, às vezes as pessoas... Sabe o que acontece no Brasil? A gente fala assim... O cara fala assim, você abriu um podcast porque você quer viralizar. Lógico que eu quero viralizar, cacete. Mas eu quero português, muita gente assistindo. Eu quero que as pessoas aprendam o seguinte: se fosse fácil falar coisas aqui, trazer assunto, monta o seu. O cara faz. Agora, para falar besteira é fácil. Agora, você trazer conteúdo. Eu não vai trazer pro Duque sentar na mesa ali, subir na mesa e dançar. Eu quero dizer para vocês aqui que tá assistindo em questão. Logo mais, esse ano que vem de 2026, a gente tem muita coisa nova para vocês. Inclusive de cara com o Duque vai estar com a gente. Isso, né? Vocês vão ver muita coisa legal que não tem nesse mundo condominial. A gente não vai ficar dando spoiler aqui, é lógico, né? Que a gente vai trazer isso e a gente sabe que vão copiar, vão querer fazer. Copiar é normal. Mas tá bom, que copie. Mas copia. É assim, que é copiado é porque tá fazendo porque sucesso. Tá lembrando. Se eu quisesse fazer um podcast para falar de carro, funk, isso tem bastante. A gente sabe que tem a molecada que domina essas áreas. E tá tudo certo. Posso falar para vocês? Eu falo para eles assim, se fosse na nossa época de moleque, a internet que é hoje. Nossa senhora. Eu teria 2, 3 milhões de... Eu vou falar para você, eu ia viralizar com a minha mãe batendo nas minhas pernas, zoando a casa dos outros. Eu ia viralizar, olha que moleque apanhando. Eu ia viralizar. Mas a gente não tem isso. A minha geração não tinha cara, isso. Não tem, você não vê. Então a gente fala... Lógico que a molecada tem que dominar. Isso aqui veio... A geração de hoje não conhece fita cassete. Não, imagina, que chute. Não conhece... Sorvete pode falar, Marco? Pode. Sorvete que bom na lata de ferro. Não conhece. Lembra disso? Lata de ferro, de 2 litros. Não conhece bolinha de gude. Lógico que ainda existe nesses moleques do interior. Mas é que é uma outra tendência. É uma outra pessoas de comunidade, que a molecada não tem muito ainda essas... E sabe qual é a nossa vantagem? A gente conhece o passado e se adapta no futuro. Exato. Isso é bom. Isso é maravilhoso, porque a gente tem essa história e se adaptou no que eles fazem hoje. O que minha neta faz, meu filho faz hoje, eu tô fazendo lá. Nós só que eu tenho tudo, também o de trás lá. Mas essa que é a história. Essa que é a linha do tempo. A nossa geração pegou tudo. Pegou tudo. O analógico e a alta e o digital. E o tecnológico. E a diferença é que se der um apagão geral, nós sabemos nos virar. Total. Esse é o X. E ainda eu lembro que pro meu filho eu comprei Lego, tudo. Daí eu lembro que pra mim, eu pegava pregador e construía um monte de coisa, robô, tudo. Porque você tinha aquela cabeça, você não tinha. Você não tinha o que tem no mercado para te apresentar. E eu falo assim, você se adapta. Eu olhava, lembra quando lançaram os pimbolim da vida? As máquinas de flipper? Eu construí a minha. Com prego, liga e madeira eu fiz o meu. E o carrinho de rolemã, cara, vou contar. Eu tava lá, molecão de tudo, né? Falava pra minha mãe, mãe, compra um Atari pra mim. E eu deixei a minha mãe louca da vida. Aí um belo dia ela pegou e falou assim, vai moleque, vai lá. Peguei o metrô, fui até o centro da cidade, no mapping. No mapping. Nossa.
comprei o bendito do negócio, me deu até piriri. Eu voltei no piriri pra casa, de tanta emoção. Pra quem não sabe o que é Atari, é o PlayStation 5 daquela época. As fitas. Mas mas até ter esse negócio... Muita água rolou. Porque tinha um custo, tinha todo um processo, não é fácil. Não. Só que eu vivi de outro jeito, você viveu de outro jeito, você viveu Mas de outro aí jeito. você vê, olha a gente buscando e trazendo informação e tentando melhorar cada vez mais, porque assim, a informação, quando ela é bem redigida, ela é bem apresentada, você melhora a vida das pessoas. Melhora. Você entendeu? Então, é basicamente isso. Eu acho que o podcast é uma evolução da rádio, né? Porque isso aqui é uma rádio televisionada. Hoje você só não tem a mesa aqui para controlar. Mas tá tudo aqui. Quem faz ainda a rádio e televisionou ela é a Jovem Pan. A Jovem Pan com o Emílio. O Emílio ainda continua lá. Então. Ele gosta daquilo, então é bem legal. Agora, apesar que agora ele faz meio que um talk show, ele tá na bancada com os caras lá e faz a apresentação. Mas começou. Sim. E a gente sabe que tudo que as pessoas fazem, elas querem reconhecimento. E o podcast é trazer conteúdo, levar conteúdo. Aprender, porque desses 2 anos e pouco aí, eu aprendi muito. Porque sentaram pessoas maravilhosas lá comigo. Eu consegui. O que eu quero? Esse negócio eu quero um seguidor a mais. Porque eu sei que de repente eu tô ajudando alguém a mais ali. Sim. Que essa pessoa, você acredita que 3 podcasts, depois que sentaram comigo lá, foram gerados 3 podcasts? Sim. Eu incentivei 3 pessoas a criar o seu podcast. E eu nem imaginava isso. A pessoa que me falou, nossa, é a história de vocês. Então, quer dizer, olha como é bonito. Isso que eu levo para dentro da minha casa, isso que eu levo como legado, na verdade, né? Então, o De Cara pro Duque tá junto com esse mundo condominial, né? Com Questão Cash, né? Aqui, em questão. Aí, ó que o Em Questão. O Em Questão ganhou o prêmio, ganhou o prêmio. Questão, né? Tá a homenagem do estúdio. E ainda vai ter café também, certidão, administração pelo trabalho inspirador neste ano. Parabéns e sucesso para do seu podcast. Ó. Em Questão Cash. Olha lá, hein? Nós estamos... Não, isso é... Cara, sensacional. É sensacional. É um troféu assim. É um troféu. É aquilo que a gente sempre falou. Não precisa vir não precisa do mega empresário. Tá é o aqui, reconhecimento de um trabalho. Isso aqui, gente, é uma luta diária. É uma consistência. É um respeito a você que assiste o programa. Então, obrigado. Tá aqui, ó. Eu peguei porque me dá energia. Com certeza. Para um dia eu chegar nesse patamar aqui. Mas você tá num patamar maior. Aqui, tem que agradecer ao nosso amigo Túlio. Obrigado pelo agradecendo carinho, ao Túlio aí por tudo. Eu fico feliz de receber um troféu desse. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente tá indo longe e fazendo certo, né? E trazendo pessoas. Eu acho que a nossa parceria hoje, as pessoas precisam entender o seguinte: a gente vai ter uma parceria hoje com o Duque. E vocês vão ver muita coisa legal aí, cara. Vai ser muito legal. Ainda mais eu tô aprendendo. E ainda, eu sou meio palhaço ainda, gosto de bagunçar, de zoar. Eu acho que isso tem que trazer esse humor para esse meio, porque o síndico já sofre constantemente, né? Pra caramba. Acabamos de falar, a portaria sofre constantemente. Eu acho que a gente tem que trazer esse humor. Eu sou da pra quinta ele. Série, né? Existiu a gente. A produção falou para mim aqui que a gente precisa fazer o podcast. Velhas lembranças. Velhas lembranças. Não, sensacional. Não, vai ter muita coisa. É só falar isso. Aí já era. O Anderson vai ter bastante coisa. Não, eu tenho bastante coisa também. Eu nasci em 69, meu. Na época que deixava pão e leite na frente da porta. O Anderson cuidava de galinha. Olha a segurança. Olha como é que muda a segurança, né? E os murinhos baixos? Eu prendi o portão de casa lá com uma pedra, gente. Duque, um paralelepípedo. A gente sabe que o nosso tempo é curto, já tá praticamente acabando, mas eu queria falar uma coisa para vocês, que essa semana eu tive que falar, e assim, não gosto de me envolver, mas a nossa vida é política, né? Eu falo que a nossa sindicatura hoje ela é política, que é o caso da gente estar trabalhando em segurança também.
Eu estava falando essa semana com o pessoal referente a isso, porque as pessoas estão mudando a forma de viver. Porque elas estão inseguras e elas estão colocando as frustrações delas nas costas dos outros. Isso, qualquer área. Segurança, financeiro, né? Até o bom humor. Quando a pessoa tem um bom humor, a pessoa tem a tendência a frustrar ela, né? Então eu sempre falo para as pessoas que elas precisam olhar com carinho a situação do país. Porque se a gente falar das velhas lembranças e falar o que a gente viveu de bom, eles acham que é mentira. Você entendeu? Então hoje a gente vive uma situação que a gente está colocando, cobrando do porteiro que ele faça a segurança minha, que ele cuide da minha família, que ele faça isso, mas e quem cuida dele? Então, Você esse é o entendeu? problema. Esse é o grande problema. A gente tem que olhar as pessoas com carinho e começar a pensar literalmente com carinho para todas. Perfeito. Então, pessoal, política é uma coisa ruim de se falar. Mas é necessário entender. Ela é necessária e ela vive ao redor de todos, tá? Porque Tudo é política. nós, como síndico, não somos... eu até falei, esses dias eu fiz um comentário, eu fiz um vídeo referente a falando a situação de cancelamento que está rolando aí pela internet, falando do grupo SBT, tá? E eu dei um parecer da seguinte forma, até me questionaram isso e eu queria aproveitar aqui para falar. Que as pessoas frustradas estão jogando a culpa e estão colocando o peso do Brasil nas costas de outras pessoas, por nível financeiro, por padrão, porque o fulano ele era judeu, porque ele tinha convicções, Galera, é só você olhar o cancelamento que está o país e a gente parar de achar que nós estamos cancelando, nós estamos sendo cancelados. E o país não é só de um grupo, é nosso. Sim. Se a gente não lutar por ele... Acabou. Segurança, vocês estão vendo aí que a segurança ela tá crescendo cada vez mais, mas vai ter uma hora que não vai ter de onde tirar dinheiro para pagar esses funcionários. Porque a gente está vendo o governo afundar cada vez mais. Então vamos pensar com carinho na política, porque tudo é política. Isso aí. Quando você compra e vende, é política. E fora isso, que a partir de janeiro vem, e foi até o tema do último programa, carga tributária. A bendita carga Você acredita? tributária. Isso vai... E o duro, que vai impactar... E para condomínio, hein? Diretamente o condomínio. Vai aumentar, lógico, vai aumentar tudo. A Receita enxergou que ali não é só uma instituição sem fins lucrativos. Não, e o duro que gira dinheiro ali. Que vai impactar e vai impactar no custo. Tanto que no agora eu posso falar para você, sabe o que compensa fazer agora? Vou falar aqui e as pessoas vão concordar. O condomínio não vai querer mais ter conta. Não vai querer mais ser CNPJ. Não é CNPJ. Sabe o que vai fazer? Contapu vai prevalecer agora. Para não o dinheiro tá lá, geralzão. O cara alguém vai pagar. O mais absurdo é que assim, acabei de falar, quando a gente mora numa casa que a gente ganha 6 mil reais e a gente tem um padrão, que a gente vive esses 6 mil reais, a gente mantém um padrão. Quando ele diminui para 3, a gente não vive mais 6 mil. A gente tem que diminuir o padrão. Mas não dá, aquela casa continua com um custo de 6. Então, mas você vai ter que baixar o padrão. Então. Aí assim, você vai trabalhar para fazer isso. O problema é que você vê um governo gastando milhões, bilhões, trilhões e ele não baixa o custo. Você vê o planejamento de verba do ano que vem. Gente, é absurdo. Por isso que eu falo que o síndico é política. Não, mas, eu não aprovo nada e coloco para aprovar. E tem que ficar explicando. Não, e o problema não é esse. E uma coisa do que nós falamos muito, nós falamos muito aqui no programa, eu falo muito nas palestras e falo nas assembleias. Quem faz o valor do condomínio? Você, morador. Não é assim. É assim. Se você, o morador, for aquele, é meu patrimônio, gente, vamos. O filho vai botar o pé na parede, ele falou, opa, pode tirar isso aí. O condomínio vai ter as manutenções reduzidas e vai estar tudo bem. Equaliza. Aí nós temos o que, né, Luciano? O morador do potão, daquele do F. Tô nem aí, pago o condomínio. E aí o filho arrebenta as portas, quebra a manutenção,
E aí vai vir agora janeiro, né, Luciano? Opa, nova previsão orçamentária. Então, vou ter que aumentar 40%. Você tá roubando, como assim? Não, tem que ajustar. Não, mas ó, agora cuida do seu patrimônio. Então, mas é o que eu falo. A gente tem algumas diferenças entre ser síndico e ser político. Sim. Você entendeu? O síndico, ele tem uma diferença muito grande da política, que ele não aprova nada. Ele coloca para aprovar. E aí ele tem que explicar o porquê. Sim. Agora, como é que você explica? Como eu falei, como é que você explica uma carga tributária que está vindo aí em peso para cobrar das pessoas, e quando a pessoa tem aumento de dissídio, ela tem 3%. A carga tributária vai aumentar mais de 10%. Olha, superou. Olha o exemplo que eu até falei no programa. Você tem uma casa de aluguel, você está alugando. Antes você tinha 3,68 de imposto. Pulou para 16. E o discurso é, vamos tirar do super rico. Peraí, que super rico é esse? Não, mas eu quero saber quem é. Quem é? É porque... Posso falar para você? Você tem uma casa alugada porque você lutou, você construiu e é uma renda para tua vida. Vai todo mundo embora. É melhor não alugar. Ô, Duque. Fecha a porta. E o pessoal que é conivente com o governo, eles não acreditam, não. Eles estão pagando para ver. Eles falam que nós somos loucos. É difícil. Tá difícil de viver. O custo de vida é alto. Não, e eu fiz um teste, eu falo muito isso porque eu registrei. Eu fui em outubro, eu fiz a compra. Tive o cuidado de fazer o quê? Mesmo peso, marca, papapá. Listei. Você viu toda a variação ali. Não, listei. Eu fui lá no mercado, porque eu tô desde o começo do ano vendo que e tem um monte de gente, né, Luciano, nas redes. Eu falei, vou fazer isso. Fiz a compra, a lista, marca, peso. Novembro, a mesmíssima marca, o mesmo peso. Qual a variação? 400 pau a mais. E você recebeu 400 pau a mais? Não. Então acabou. Tá vendo, pessoal? Eu apontei aqui, porque tem uma coisa que a gente fala no começo do vídeo. Eu falo pra ele assim, você ainda vai pegar na minha mão. Pega porra nenhuma. Ele não pega na minha mão, ele me alisa toda hora. Ele faz assim, isso é sai pra lá, é amor. É um amor eterno. A Letícia falou, ela vai fazer um compilado desses alisamentos e a gente vai colocar aí pra vocês verem. Fala pra Letícia, vai colocar aqui no videozinho. Uma retrospectiva da nossa vida dos anos 60 a 90? Com 90 certeza. 80. Do final de 80. Eu tenho que falar que eu queria ficar muito mais aqui. Eu também. Mas... Meu, é top demais. Esse é o último programa do ano. A gente vai estar. E eu tive o privilégio de participar do último, hein? Do último programa do ano. Eu tenho que só agradecer. Foi um 2025 puxado para mim, pro Anderson. A gente sabe que a gente tem passado, né? Ainda mais o Anderson, que tem passado algumas situações, somente em condomínios, não precisa citar, as pessoas que fazem a gente passar nervoso estão assistindo. Tá. Né? Assistem para criticar. Né? E tô aberto, tá, pessoal? Não reclamo de crítica, não. Isso é bom para todo mundo. Não, mas já vou já alertando, hein? O moço da capa preta tá batendo na porta de vocês. Que é, né? Porque eu falo, o moço da capa preta. Última coisa para falar rapidinho, tá? Que é o juiz, né? Pessoal, vocês pegaram aí meu CPF da empresa, CNPJ, endereço, tudo, e saíram divulgando isso para todo mundo. E tem lei para isso. Então, eu não vou dar boi para isso, não. Beleza? Então, vocês comecem a ter um pouquinho de bom senso, porque se vocês tivessem um ladrão do lado de vocês não estariam fazendo isso. Isso é. Mas vamos deixar pro moço da capa preta que é mais divertido. Eu queria agradecer muito a sua presença. Você tá ligado? Eu que agradeço. Você é um cara que eu conheci no mercado que logo já deu liga. Deu liga. E assim, tenho um grande carinho por você. Conheci muita gente boa. Eu acho que o podcast fez isso, a profissão fez isso. Esse ano de 2025 foi um ano espetacular para mim e pro Anderson. Não só que a gente começou o ano passado, a gente já tem 1 ano e pouco, vão fazer 2 anos de podcast, né? E a gente tem conhecido muita gente, muita informação, isso tem ajudado bastante. Mas tem pessoas que ficaram no coração mesmo. São pessoas que a gente faz questão de ligar e falar, onde você tá? Puta, cara. É um momento carinho aí. Tá vendo como é que vem? Vem sim. Tchau ele. Ele dá risada, mas tá tudo certo. Duque, obrigado novamente. Obrigado, Anderson.
Obrigado, Luciano. A gente, o ano de 2026 seja melhor. Tem novidades explodindo, Eu espero, porque a gente depende muito do que acontece no país. E eu peço para as pessoas acordarem para a vida, porque assim, um país bom, um país que investe no seu povo, jamais vai ser um país zoado. Um país que esfola seu povo é um dos piores. Você pode ver qualquer outro país. E tem uma coisa, hein, Duque? A gente tem condomínios que a gente tem pessoas de outro país que são países de esquerda que já estão se movimentando para ir embora daqui. Então. Entendeu? Mas vamos levar. Vamos lá. Pessoal, queria agradecer a audiência do Em Questão. Queria desejar a vocês um ano de 2026 sensacional, repleto de muita saúde, muita prosperidade, muitos anos de vida para vocês aí seguirem, né, os anos que vão se passando, e que a gente reze porque o nosso Brasil continue firme e que ele possa superar todas as diversidades que vem acontecendo no país, tá? Um feliz 2026. Para vocês também. E não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. E você que está nos assistindo que não se inscreveu, um 2026 sensacional para sua vida e sua família, mas se inscreva no canal, pessoal, isso ajuda demais. Se inscreva, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash e vá lá, de cara pro Duque segue também. Segue também, pode lá seguir. É o barbudo queridinho do Em Questão. Show, muito Queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representadas pelo Anderson Amaral, a Fast For You, melhor mercado autônomo do país, não é nem do Brasil, é do país já. G5M, Premier Piscina, Grupo Cieta, Algás, Colabora Engenharia, Casa de Bomba São Paulo, Especial Condomínio, Bela Telha, Chinar de Segurança, SEAP Segurança e Serviço, Mundo da Troca, LDTEC Desentupidora, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Enzino Bomba, Recap Treinamento e a FPS, Prevenções a Incêndio, engenheiro Guilherme, que esteve aqui com a gente, né? Queria agradecer ele também. E a gente fica com o Enzo e Murilo novamente. Espero que o ano que vem a gente tenha músicas novas para estar no programa. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Feliz 2026 para todos. Feliz 2026. Tchau. Valeu. Essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tô uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê. Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. Agora, e agora? E rodo pelos mares e tantos lugares, choro e reclamo. É que eu ainda te amo. É que eu ainda te amo. E rodo sem destino no meu desatino, choro e te chamo. É que eu ainda te amo. É que eu ainda te amo.